oficial de compostos orgânicos. A nomenclatura oficial, também conhecida pela sigla IUPAC, que significa International Union Pure Applicable Chemistry, ou União Internacional da Química Pura e Aplicada, é uma nomenclatura que pode ser aplicada a todos os compostos orgânicos e é universal em todo o nosso planeta. Portanto, a nomenclatura oficial brasileira é igual à norte-americana e assim por diante. Essa nomenclatura oficial ela é composta de 3 partes, que são raiz, uma variável que depende do número de carbonos. 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 non e 10 dec, como visualizamos na tela. Meio. O meio depende do tipo de ligação entre os carbonos. Quando entre carbonos encontramos apenas ligações simples, trabalhamos com o meio AN. Uma dupla, o meio EN. Uma tripla entre carbonos, o meio IN. E 2 duplas entre carbonos, o meio DIEN. E a terminação depende da função orgânica a qual a fórmula, o composto, encontra-se. Aquelas fórmulas que são formadas por carbono e hidrogênio apenas, ou seja, os hidrocarbonetos, apresentam terminação O. A função álcool tem terminação OL. A função aldeído tem terminação AL e outras funções com as suas terminações que vamos analisá-las em seguida. Exemplos. Na tela encontramos a fórmula CH4, a fórmula CH2 dupla CH2, a fórmula CH tripla CH e a fórmula CH2 dupla C dupla CH2. Na fórmula CH4 encontramos apenas um carbono, a raiz é MET. A ligação, quando só tem um carbono, assumimos como meio AN. E terminação O, porque só tem carbono e hidrogênio, fico com o nome metano. CH2 dupla CH2. Tem 2 carbonos, a raiz é ET. Uma dupla entre carbonos, o meio é EN. Terminação O, porque é um hidrocarboneto, fico com eteno. CH tripla CH. 2 carbonos, a raiz é ET. Uma ligação tripla entre os carbonos, o meio é IN. Terminação O, etino. CH2 dupla C dupla CH2. 3 carbonos, a raiz é prop. 2 duplas, o meio é dien. Terminação O, propdieno. Como há aí um encontro entre consoantes P e D, eu coloco a vogal A para suavizar a fonética. E aí eu fico com o nome propadieno. Nomenclatura das cadeias ramificadas. Devemos estudar primeiro os radicais orgânicos, para entendermos a nomenclatura das cadeias ramificadas. E os radicais orgânicos o que são? Radicais orgânicos são cadeias que apresentam uma ou mais valências livres. Valência livre é aquela ligação que fica sobrando, aquela ligação que não está presa a hidrogênio ou a qualquer outro elemento químico. Estudaremos apenas os radicais monovalentes, ou seja, os que apresentam apenas uma valência livre. Os radicais monovalentes são os seguintes. Primeiro, alcoílas. São radicais onde a valência livre apresenta-se presa a carbono saturado. Segundo, radicais alcenila. São aqueles onde a valência livre vem presa ao carbono insaturado por dupla ligação. Terceiro, alcinila. São radicais onde a valência livre vem presa a carbono insaturado por tripla ligação. E arila são aqueles radicais onde a valência livre vem presa ao anel aromático. Vamos então estudar agora os radicais alcoílas. Nomenclatura IUPAC. Raiz mais il ou raiz mais ila. Exemplo de uma radical alcoíla. CH3, valência livre. A valência livre, como podemos observar, é a ligação que fica sobrando. A nomenclatura desse radical seria, como ele tem apenas um carbono, a raiz é MET, mais a terminação il, metil ou metila. Segundo exemplo, CH3, CH2, valência livre. Valência livre é a ligação que está sobrando, como vocês podem observar na tela.
A cadeia tem 2 carbonos, a raiz é et, mais terminação il, fica etil ou etila. Então, metil e etil são os dois mais simples. Problemas são quando nós encontramos radicais que apresentam 3 ou mais carbonos. Aí, nós devemos acrescentar em sua nomenclatura um prefixo. Quais prefixos encontramos? Primeiro, prefixo N. É usado quando a valência livre encontra-se presa a um carbono primário e a cadeia carbônica é uma cadeia normal, como visualizamos aí na tela. Prefixo iso. É usado quando a valência livre encontra-se presa a um carbono primário e a cadeia carbônica apresenta uma ramificação no penúltimo carbono, como visualizamos na tela. Prefixo nel. É usado quando a valência livre encontra-se presa a carbono primário e a cadeia carbônica apresenta 2 ramificações no penúltimo carbono, como visualizamos na tela. Sec. É usado quando a valência livre apresenta-se presa no carbono secundário. Lembrando que carbono secundário é aquele que tem 2 vizinhos carbonos. E terce, ou terque, é usado quando a valência livre vem presa a um carbono terciário. Lembrando que carbono terciário é aquele carbono onde você encontra 3 vizinhos carbonos. Atenção, senhores! O prefixo sec é igual ao iso quando o radical possui 3 carbonos. Então, iso e sec, quando o radical possui 3 carbonos, são a mesma coisa. Exemplos. Cadeia CH3, CH valência livre, CH3. Como podemos observar, esse radical tem 3 carbonos. Então, eu sou obrigado a usar o prefixo. Vou colocar o prefixo analisando o carbono da valência livre. Então, a valência livre encontra-se preso a um carbono secundário, como visualizamos na tela. Então, o prefixo que eu utilizo é o sec. Como o radical tem 3 carbonos, a raiz é prop, mais il, fico com o sec-propil. Ou isopropil. Posso substituir o sec pelo iso ou o iso pelo sec quando o radical tem 3 carbonos. Outro exemplo. CH3, CH, CH3 para baixo, CH2, valência livre. Como o radical tem 4 carbonos, vou utilizar um prefixo. Analisando o carbono da valência livre, verifico que ele é um carbono primário. Porém, a minha cadeia carbônica apresenta uma ramificação. Portanto, o prefixo utilizado é o iso. Como o radical possui 4 carbonos, a raiz de 4 é but, mais il, eu fico então com o isobutil. Mais um exemplo. Terceiro exemplo. A cadeia que está na tela agora é o CH3, CH3 para cima, CH3 para baixo, valência livre. Como o radical possui 4 carbonos, eu tenho que analisar a situação do carbono da valência livre. E a valência livre encontra-se presa a um carbono terciário. Portanto, o prefixo utilizado é o terc. Como a cadeia tem 4 carbonos, eu fico com o terc-butil ou terce-butil. Algumas alcoílas especiais, onde sua nomenclatura não segue as regras do IUPAC, são elas. CH2, dupla, CH, CH2, valência livre. O nome dele é alil. Como podemos observar, a valência livre vem presa a um carbono saturado, portanto, radical alcoíla. Até posso chamar o alil de alcoíla insaturada. Podemos também visualizar o CH tripla CCH2 valência livre. Valência livre no carbono saturado também é uma alcoíla. Essa alcoíla é chamada de propargil. Ela também pode ser chamada de alcoíla insaturada. E anel aromático CH2 valência livre. Seria a terceira fórmula de alcoíla especial a ser visualizada. Essa alcoíla, a valência livre, também vem presa a um carbono saturado. O nome dele é benzil. Segundo, radicais alcenila. São menos importantes. Sua nomenclatura IUPAC é raiz mais enil ou raiz mais enila. O radical alcenila, a valência livre tem que vir presa a um carbono insaturado por dupla ligação. A cadeia que eu mostro a vocês agora é CH2 dupla CH valência livre. Então, a valência livre num carbono com dupla, né, é uma alcenila. 2 carbonos, a raiz é et, mais enil fica etenil. O etenil é conhecido também com o nome de vinil. Vinil é a nomenclatura usual. Outro exemplo, CH3, visualizamos agora, né? CH3, CH dupla, CH valência livre.
Também no carbono da valência livre tem encontra uma dupla ligação, é uma alcenila, portanto. Só que esse radical tem 3 carbonos, então eu tenho que encaixar um prefixo. Para encaixar o prefixo, olho o carbono da valência livre, que é primário, e a cadeia é normal. Então eu uso o prefixo N. Portanto, o nome fica N-propenil. Prop, porque a cadeia tem 3 carbonos. Terceiro grupo, radicais alcinila. Também não são tão importantes. Nomenclatura IUPAC, raiz mais inil ou inila. O único exemplo que eu mostro para vocês é a cadeia CH tripla C valência livre. Como tem 2 carbonos, a raiz é et mais inil, o nome dele fica etinil. Radicais arila. Bem, os radicais arila apresentam uma nomenclatura própria. Cada arila tem o seu nome próprio. A primeira arila que eu mostro a vocês é o fenil. Fenil é quando eu tenho um anel aromático. No anel aromático eu tenho a valência livre. Aqui, senhores e senhoras, a valência livre pode vir em qualquer carbono do anel. Repito, em qualquer carbono do anel é considerado o fenil. Segundo exemplo, CH3, anel aromático, valência livre, como podemos visualizar na tela. Nessa situação, nós temos que acrescentar um prefixo ao nome desse composto. Por quê? Porque no anel aromático eu tenho a valência livre e o CH3. Então, eu dou o número 1 para o carbono que está preso ao CH3. Não importa onde vem o CH3, o carbono 1 é o carbono que está preso ao CH3. E o resto da numeração, eu sigo o sentido mais próximo da valência livre, mostrando aí na tela que o número 1 ficou com o CH3 e o número 2 ficou com a valência livre. Esse número 1 e 2 pode ser substituído pelo prefixo orto, e aí eu chamarei a cadeia de orto-toluil, ou o-toluil. Orto pela posição 1 e 2 e toluil, que é quando no anel aromático eu tenho CH3 valência livre. Terceiro caso, CH3, anel aromático, valência livre novamente. Tenho que numerar para indicar aonde que a valência livre está em relação ao CH3. O número 1 é dado ao carbono do CH3, não importa onde ele vem. Seguindo o sentido horário, que é o mais próximo da valência livre, eu tenho a posição 1 e 3 ocupada. A 1 ocupada pelo CH3 e a 3 ocupada pela valência livre. O número 1 e 3 é substituído pelo prefixo meta ou só pela letra M. E aí, então, eu tenho M-toluil. Toluil quem é? CH3 ligado ao anel aromático e valência livre. Quarto caso, CH3, anel aromático, valência livre. Novamente eu numero. Número 1 é dado para o carbono do CH3. Seguindo tanto pelo sentido horário quanto pelo anti-horário, eu vou chegar no número 4, na valência livre. E aí os números 1 e 4, 1 no CH3 e o 4 na valência livre, são substituídos pelo prefixo para ou simplesmente pela letra P, e aí então eu tenho o para-toluil. 2 outras arilas importantes, podemos visualizar agora na tela, são as que têm 2 anéis aromáticos. São chamadas de naftil. Quando no anel aromático a valência livre vier presa num dos carbonos de cima ou de baixo, você vai usar o prefixo alfa-naftil. Porém, se a valência livre apresentar-se presa num dos carbonos da lateral, você usará o prefixo beta-naftil.